Muito boa tarde a todos, então. Cá estamos nós para participarmos também nestes estudos, tendo em vista esta reencarnação, todo este trabalho que nos é proposto, em cada vez que nós vimos aqui a esta escola terrena, esta bênção que nos é dada diariamente, para que nós possamos refletir sobre aquilo que somos, de onde viemos e para onde vamos. Esta reencarnação, com os seus programação e os seus objetivos, de há muito tempo que nos perguntamos porquê é que nós temos que vir aqui. Como todos nós sabemos, espíritas, temos a ideia do que é que nós somos, porquê é que viemos e para onde vamos. Teremos a ocasião, ao longo deste pequenino estudo, de vermos o porquê, o nosso percurso que nós fizemos para chegar até onde estamos. E então, se virmos bem, toda a criação tem como objetivo final atingir a perfeição. Todos nós sabemos isso, é a máxima daquilo que nos traz, com estes estudos que nós trazemos, com todo este conhecimento que nós vamos ganhando, através de todo o conhecimento que nos é dado através do Espiritismo. Nós sabemos que qualquer coisa que seja criada tem um objetivo, atingir a perfeição. O orbe terrestre onde nós vivemos não é exceção. Ele mesmo está condenado a chegar lá. E todos somos nós, todos que aqui estamos, que temos a obrigação de puxar por este planeta para que ele possa evoluir. A engenharia sideral, que planeia a criação e a evolução de cada um destes astros no universo, orienta os desígnios evolutivos de cada um dos seus tripulados. Jesus, o nosso mestre e governador do planeta, há muitos milénios que vem provocando esta evolução. Tem trabalhado com todos aqueles que são os responsáveis pela evolução dos mundos, para que nós também nesta fase passemos para a fase de regeneração. Passemos da prova de expiações para a fase de regeneração. Esta evolução é lenta, é certo, mas sem possibilidades de repressão. E não foi feita sem que no passado houvessem lutas severas entre todos aqueles que componham este orbe terrestre. O nosso planeta hoje conta com cerca de 7 bilhões e meio de pessoas encarnadas. No mundo espiritual são cerca de 5 vezes mais. Esta sintonia entre os encarnados e os desencarnados fazem a psicosfera terrena, aquela que nós vivemos hoje, aquela de onde nós viemos, onde estamos e para onde caminhamos. E todos estes conflitos que nós vivemos têm a sua razão de ser. É para isso que nós aqui estamos, para conhecer e avançar. Esta interação que nós temos hoje com o mundo espiritual não é nova. Nós hoje damos-lhe um nome. Chama-se mediunidade. Todos nós sabemos o que é mediunidade. Ser intermédios dos espíritos. Mas esta faculdade que o espírito imortal sempre teve, existe na Terra há muitos milhares de anos. Só que tratada de uma maneira completamente diferente. Aqueles que eram iniciados nas ciências ocultas tinham a faculdade de poder chegar a esta mediunidade. Mas a maior parte das vezes em proveito próprio, para benefício próprio, mantendo a ignorância de todos aqueles que os circundavam na magia, tudo aquilo que era os dogmas criados à volta de todo este conhecimento. A encarnação do nosso mestre, há 2000 anos, veio mudar todo este panorama. Veio nos dizer, claro, que nós somos todos filhos do mesmo Pai. Que todos nós temos as mesmas oportunidades. Que a fase evolutiva em que nós temos que seguir veio mudar-se completamente. Passámos daquelas leis de imposição, das leis de repressão, para as leis que regem o universo. A lei do amor. A lei que nos une a todos, para o qual nós um dia teremos que passar e seremos todos unidos ao Pai. Deixou-nos uma promessa. A promessa de um dia enviar o Consolador. Esta obra, que é o Espiritismo, que nos faz abrir os olhos e os ouvidos àqueles que querem ouvir e que querem ver. Porque as parábolas que Jesus nos deixou naqueles tempos já o diziam, mas a humanidade não estava preparada para perceber aquilo que queria ser dito. E Jesus nos dizia, quem tem olhos e ouvidos, que os abra para ouvir
e para ver. E esses tempos estão chegados. Esse tempo é o Espiritismo que nos faz abrir toda a nossa percepção, todo o nosso entendimento, para que nós percebamos e continuamos esta senda de evolução a que estamos destinados. Mas como evoluir? Todos nós. Como evoluir? Olhando para trás e ver que há teimosamente ainda muitos espíritos, encarnados ou desencarnados, que se encontram ainda em condições precárias, em condições difíceis. Nós podemos avançar deixando para trás todos aqueles que ainda se comprassem com o mal? Pois bem, as ciências humanas, aquelas que estão baseadas na materialidade, resistem ao conhecimento que lhes é trazido. A ciência intelectualmente avançou muito, mas a moralidade, como nós sabemos, ainda está muito aquém daquilo que se espera para que nós consigamos ver e ouvir aquilo que temos que perceber. As obras da codificação são a base da nossa ciência espírita. Dão-nos uma garantia absoluta, que aquilo que nós vivemos hoje já foi provado, já foi comprovado e que nos diz que nós somos imortais e que temos um caminho a seguir. Caminho esse que é aquele que nós temos que nos esforçar para seguir. E a velha questão que toda a gente fala, de onde viemos, porque renascemos para onde vamos, tudo isto é a questão principal da nossa vida. É a questão que nos traz aqui, a esta escola, para nós percebermos, tentarmos perceber qual é a nossa consciência, de que é que nós somos feitos, de onde é que nós viemos. Pois bem, se nós começarmos a ver a história da humanidade, vamos ver que o planeta, na sua evolução, precisou de ser criadas condições para que espíritos mais avançados do que aqueles que viviam na Terra na altura viessem colonizar o nosso planeta. E há 40 mil anos, a Terra foi colonizada, como nós sabemos, através das obras mediúnicas, por espíritos que vieram de capela. Todos eles falidos conscientemente. Todos eles com uma maldade incrustada nos seus corações. Mas tinham uma coisa. Tinham um avanço intelectual e uma inteligência que permitia aos habitantes nessa altura que viviam na Terra de fazer grandes progressos. E então a bondade divina, em vez de o fazer voltar para trás, que ninguém vem em sentido contrário à sua própria evolução, mandou-os para cá, para nos ensinar a todos. E então, todos esses espíritos deportados nesta situação de degradados, vieram criar os grandes caráteres das raças humanas. Foram criadas 4 grandes troncos em que eram os egípcios, os indo-europeus, os hebreus e os indianos. Todos estes grupos tinham ideias diferentes. Todos eles viviam uma vida um bocado diferente dos outros. Isto deu o quê? Deu as guerras milenares que o orbe terrestre teve que continuar a viver, a suportar e a eliminar todos estes problemas que vieram. E 2 destes grandes troncos eram os principais. O tronco indo-europeu e os hebreus. Relatando muito rapidamente o que cada um destes troncos vivia, os indo-europeus era o grupo mais revoltado contra Cristo. Era aquele que dizia que foram traídos. Iam ser deportados, mas iam controlar o mundo para onde eles viessem. Eram os adeptos do uso bélico, como vamos ver na história da humanidade. Eram os amantes daqueles que podiam. Tinham uma mente, um poder de domínio mental sobre todos os outros impressionantes. E quem é que eles queriam oprimir? Queriam oprimir os hebreus, o tronco judaico-cristão. E esta classe era muito orgulhosa. Achavam-se os mais bem preparados para perceber aquilo que era a vontade divina. Era o único grupo monoteísta. Foi nesta descendência deste grupo que Jesus reencarnou há 2000 anos.
tendo já preparado o caminho para que as verdades começassem a ser ditas quando a humanidade chegasse ao ponto de as conseguir perceber. O grupo indo-europeu tinha um objetivo principal: a escravização do grupo judaico-cristão. Era o seu grande objetivo, abafar todos aqueles que simpatizavam com o Cristo. E estes beligerantes, ao longo de todos os tempos da humanidade, ora como romanos, ora como palestinos, ora como nazistas, ora como judeus. Nazistas e judeus é do nosso tempo. São situações que alguns que aqui estão, se calhar, ou têm familiares que os viveram na pele. Arrogância nacionalista de um lado, arrogância religiosa do outro. Ódio e amor, poder e fé. Todos os ingredientes suficientes para que a humanidade terrena tivesse ao longo da sua existência todas as guerras pela qual passaram. Esta história não começou na Terra. Essa história começou há milhares de anos antes de Jesus vir à Terra. Começou em outros orbes terrestres, trazendo para o orbe terrestre todos estes conflitos. E estes conflitos, como nós sabemos, o espírito só leva aquilo que é. E se eles eram com este espírito de maldade, foi para isso que eles trouxeram quando para aqui vieram, além do avanço intelectual que eles tinham. As almas transmigradas há 40 mil anos, querendo o controlo deste planeta, organizaram-se. E há 10 mil anos, mais ou menos, segundo aquilo que nos é relatado pelas obras mediúnicas, Lúcifer, aquele que nós denominamos o gênio do mal, começou a organizar a maldade. Criou no mundo espiritual 7 cidades organizadas. 7 cidades com escolas, universidades, chefias, leis. Leis muito rígidas, que impunha condições, como já vamos ver algumas delas, de escravização total. De escravização para tentarem pôr a humanidade na sua retaguarda, explorar as fraquezas humanas e tentar manter a humanidade em situações deploráveis, para que eles pudessem manter-se no comando espiritual da Terra. Alguns destes seres continuam escravizados, continuam presos há 5 mil anos que não reencarnam. Chefes destas cidades de poder têm regalias de tal maneira fortes que eles não querem vir à Terra. Não têm medo de reencarnar. Têm medo de serem confrontados com aquilo que são. E então, comodamente, mantêm-se nestes vales, que vamos já ver, escravizando os outros para o seu proveito próprio. As cidades do poder eram 7, mas uma principal, chamava-se a Cidade do Poder. Nesta cidade habitavam aqueles que se denominavam os dragões. Estes dragões eram répteis pela condição do exílio em que vieram habitar a Terra e criaram asas do poder e o fogo da crueldade. Nós sabemos que esta figura mítica do dragão existe há milénios e milénios. São figuras, muitas das vezes, que nós costumamos não acreditar, mas tudo isto existe na mentalidade humana. A mentalidade humana consegue plasmar figuras destas e espíritos irmãos nossos que estão na retaguarda conseguem ter figuras destas. Conseguem projetar-se e manter-se a estas finalidades e conseguem eles mesmos transformarem nestes animais. É impressionante, mas a força da mente humana consegue plasmar aquilo que ela consegue pensar. Ao longo de todas estas épocas, assistimos a episódios de guerras entre uns e outros. A escravidão do Egito, as perseguições aos judeus durante o Império Romano, a Idade Média, colocando por 1000 anos a escuridão na raça humana. Antigo Egito, cruzadas, templários, Inquisição, Noite de São Bartolomeu. Eu direi já um bocadinho mais à frente o que é esta Noite de São Bartolomeu. Foram alguns dos reflexos que estes espíritos trouxeram quando chegaram à Terra.
a vaidosa aristocracia espiritual do grupo judaico-cristão e a teimosia, o poder e a violência do outro enfrentaram-se e criaram desastres na humanidade. Desde a Roma, passando pelas cruzadas, até às guerras do século XX, que nós vivemos isto há muito pouco tempo. As lutas religiosas sempre alimentaram a dificuldade em que o amor fosse aceito neste planeta como caminho para a redenção. E muitas das vezes nós temos dificuldade em perceber que dizem-nos o inferno e o céu não existe. Realmente ele não existe. Está dentro de nós. Mas quando nós nos inventamos a ideias completamente aferradas, quando se junta 1, 2, 3, meia dúzia, milhares, milhões de seres a pensar da mesma maneira, nós conseguimos plasmar. E ao plasmar, nós conseguimos criar um ambiente dentro do nosso ambiente espiritual em que vamos sofrer todas estas condições em que nós plasmamos. E então, logo após a queda do Império Romano, isto provoca do século III depois de Cristo, esta cidade do poder criou um ambiente espiritual chamado o Vale do Poder. Estava vinculada à cidade do poder. Aqui, ouçam, existem prisões com os seus calabouços, grutas, lagos de enxofre, lagos de gelo, salas de tortura, paredões de penitência, corredores de morte, tribunais de inquisição e outros lugares de horror e crueldade. Tudo isto se passa na mente dos espíritos que assim se comportam. Há um homem, Dante Alighieri, que fez uma obra colossal, a Divina Comédia. E no seu canto 32º narrou mais ou menos isto que aqui está dito. Ele diz: "E então eu olhei em volta e vi sobre os meus pés um lago gelado. O chão era tão duro e liso que parecia vidro. As almas estavam submersas no gelo, com apenas o tronco e a cabeça de fora. Todos mantinham seus rostos voltados para baixo e batiam os queixos de frio." Tudo isto são as incursões que este homem, nas suas fases mediúnicas, conseguia ver, conseguia visitar e relatou todos estes acontecimentos. Mas se o mal pode muito, as hostes do bem não dormem. E então, a providência divina, não deixando ninguém sem amparo, voltou-se e criou o ambiente para que isto tivesse o seu reverso. Os últimos 500 anos da humanidade, a partir do século XV, do fim do século XV, Jesus começou a delinear o que é que a humanidade teria que passar para chegar à fase de regeneração. Os 1000 anos das trevas da Idade Média chegaram ao seu fim. E então, Jesus criou as condições para que missionários, tanto homens como obras, viessem a renovar o ambiente espiritual da Terra, o ambiente político, o ambiente religioso. E como efeito de todas estas obras, através de todas estas, do iluminismo, através da Renascença, da Reforma, todas estas situações que arejaram a psicosfera da Terra, a atenção dada pelas equipas luciferianas a todo este ambiente de prisões do submundo astral, submundo que está muito, muito abaixo do umbral. Nós vemos aquelas cenas do umbral em que vemos aqueles seres sofrerem. Tudo isto está muito, muito, muito abaixo. Ou seja, é um sofrimento que nós nem conseguimos imaginar. Pois bem, todo este trabalho planeado por Jesus veio trazer um alívio de controle a essas prisões em que estavam domiciliados todos esses seres. O que é que aconteceu? Como eles não estavam mais com a atenção, eles começaram a libertar-se. Começaram a necessitar de reencarnações. Começaram a necessitar de vir novamente à carne para se regenerarem, para criar um ambiente espiritual completamente diferente que lá tinham. E todos aqueles que tinham uma solução de reaproveitamento da sua espiritualidade eram socorridos diretamente pelas equipas, que vamos já ver qual eram essas equipas.
É evidente que aqueles que não conseguiram acompanhar essa evolução do mundo espiritual na Terra tiveram que ser deportados novamente. E foram deportados para outros orbes, facilitando a evolução da Terra, a evolução espiritual da Terra. A Palestina, à época de Cristo, foi o local escolhido para que a humanidade pudesse redimir-se. Mas o psiquismo do velho mundo não o permitiu. E muitas dessas almas aprisionadas, com as suas culpas e os seus deslizes, aos milhões continuaram presas. E muitos deles eram aqueles que comandavam as hostes da renovação, agarrados a Cristo. E como eles precisavam de uma doutrina que lhes conseguisse preencher a sua bagagem intelectual, chegou à altura do Espiritismo. E nesta altura que o Espiritismo chegou à Terra, todos estes espíritos aprisionados começaram a ser libertados. E este movimento de libertação todas estas almas, todos estes espíritos aprisionados, teve na erraticidade um nome. Denominou-se o transporte da árvore evangélica. Mas aonde colocar todos estes seres? Aonde colocar os seres que na Europa, com as suas guerras, na Palestina, com as suas guerras religiosas, onde deveriam ser colocados todos estes homens? Pois o Brasil foi a terra escolhida por Jesus há mais de 500 anos para que estas almas tivessem a possibilidade de reencarnar numa terra virgem, numa terra ainda isenta de todos os conflitos que a humanidade já tinha passado, para poderem reencarnarem. E quase 100% dos espíritas brasileiros têm a sua origem neste transporte da árvore evangélica. Todos eles têm raízes com tudo aquilo que nos é relatado nestas obras. E como Jesus poderia fazer todo este trabalho? Com os seus emissários, com todos aqueles que trabalhavam com ele. E há um que se destaca, este missionário que se chama Elil. Foi sempre um dos que representou Jesus nos conflitos sociais da Terra. Este espírito reencarnou várias vezes na Terra. E uma delas, em 1394, este espírito reencarnou na cidade do Porto. Reencarnou como sendo o quinto filho do infante como sendo o quinto filho de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre, e foi o heróico Dom Henrique. Aquele que lançou as caravelas nos mares para se descobrir o novo mundo. E Portugal foi o país escolhido, o país mais pobre da Europa, que teve por destino descobrir os novos mundos. E daqui vem a nossa vontade de ligar-nos ao mar, a nossa ligação com as descobertas marítimas. Foi um trabalho projetado pela espiritualidade maior para se conseguirem renovar toda a esperança que estes seres teriam que ser feitos. Em 1851, quando começou a grande evolução do Espiritismo, começou esta grande passagem em massa. Todas as rivalidades religiosas teriam que ser expurgadas. Todo o mal teria que ser controlado. E ninguém consegue evoluir deixando para trás aqueles que ficam na penumbra. E fruto deste trabalho incansável, por grandes nomes do Espírito, João Evangelista, que nós conhecemos, era um discípulo amado de Cristo, a quem ele confiou a sua mãe do alto da cruz. Pois esse foi o único apóstolo que não foi morto. Morreu de morte natural com 80 e poucos anos, salvo erro. Elil foi, pura e simplesmente, o mensageiro que ajudou nesta transição. E como nós havemos de perceber a situação em que nós nos encontramos? Se nós descendemos de todas estas raças, de todo este mal, nós temos que ter obrigatoriamente as guerras, temos que ter obrigatoriamente os assassinatos, as violências. Isto é um reflexo doentio daquilo que nós carregamos há milénios.
Não temos outra hipótese. Temos que lá passar e temos que expurgar tudo isto. E quando é que isso é feito? Na hora da definição. Chegou a hora de definir as coisas. E então o trigo do joio tem que ser separado. E este trigo do joio é o momento em que são dadas oportunidades, as últimas oportunidades a estes irmãos que reencarnam, de se adaptarem ao ambiente psíquico da Terra, ou então que terão que ser novamente deportados. Como há 40 mil anos eles vieram à Terra, a deportação neste momento passará no outro sentido. O Espiritismo, aquilo que nos dá a conhecer tudo isto, que nos faz crescer, teve 3 períodos essenciais da sua existência. Cada um deles com cerca de 70 anos. O primeiro período foi a afirmação do Espiritismo. As obras de Kardec cumpriu com a sua missão. O segundo período foi o lançamento do seu progresso, a sua compreensão. Foi aqui que, neste período, foi feito o transporte em massa da árvore evangélica. O terceiro período é aquele que nós vivemos agora, coincide com o início do milénio. É a afirmação íntima, a renovação íntima, é a renovação pela educação. Nós temos que nos educar, temos que conhecer e temos que saber o caminho que temos que percorrer. Um facto. Em 1861, salvo erro, em 9 de outubro de 1861, o bispo de Barcelona, António Palma Termes, quis bloquear a evolução do Espiritismo. A pedido de Maurice Lachatre, Kardec enviou 300 livros espíritas para a Espanha para disseminar o Espiritismo. E então este bispo queimou 300 livros em praça pública, em Barcelona, ficou conhecido como o Auto de Fé de Barcelona. Dizia ele, a Igreja Católica é universal e os livros, sendo contrários à fé católica, o governo não pode consentir que eles vão perverter a moral e a religião de outros países. Isto foi um facto publicitário ao Espiritismo. A partir daqui, e isto coincide, se vocês verem bem com as datas, com o lançamento dos primeiros livros espíritas. Foi um facto de publicidade a nível mundial que permitiu que o espiritismo evoluísse. Leão Diniz perguntaram-lhe uma vez, o espiritismo é o futuro das religiões? Ele disse, não é o futuro das religiões. Não é a religião do futuro, peço desculpa, é o futuro das religiões. Todos nós nos concentramos numa ordem divina, numa ordem superior. Chamemos-lo Javé, chamemos-lo Shiva, chamemos aquilo que nós quisermos. Todos nós temos uma ideia, evoluir para chegar ao alto. E todas as religiões do mundo um dia terão como ponto comum esse ponto que é a inteligência suprema. Todos nós seremos reunidos num único ponto. E então, para que a ajuda espiritual facultasse esta ajuda a este movimento da árvore evangélica, foram criadas várias instituições a nível espiritual. Nós conhecemos várias instituições a nível de várias obras que nos são trazidas. O Hospital de Esperança, a partir de Eurípides Barçanufo, que desencarnou em 1918, foi acolhida no mundo espiritual por Maria de Nazaré, a nossa Mãe do Céu, a mãe quando Jesus encarnou. Foi ela diretamente enviada por Jesus para acolhê-lo e dar-lhe uma grande missão, criar esta obra que, rodeada de todos estes seres que aqui estão, seres vultos enormes do Espiritismo, para ajudar a que esta árvore evangélica tivesse a possibilidade de continuar a sua obra. Mas não estavam sozinhos, porque a Terra, no mundo em que nós vivemos, no universo, somos um grão de areia no meio da imensidão. E este templo de Luxor, que foi construído no tempo dos faraós, era uma antena precessora para tudo aquilo que era a orientação no movimento espiritual da Terra. O seu dirigente, o seu tutor, Serafis Bey, tinha uma ligação direta com Eurípides Barçanufo, trazendo o quê a este hospital? Coisas impressionantes, que nós, nem hoje a medicina consegue fazer. Eu vou só ler algumas, o tempo está a passar. Lá faziam-se, em leitos de recuperação, através de operações, cirurgias em corpos mentais, desobstrução de canais entre a matéria densa e o corpo mental superior, transplante de chakras, transfusão do fluido mediúnico mental para o exercício temporário da mediunidade, destruição de núcleos de vírus.
Todas as doenças que nós temos neste momento na Terra são-nos trazidas pela nossa mentalização, pela materialização dos malefícios que nós temos na nossa mente. Tudo isto, irmãos, aconteceu entre o ano de 1936 e 1964. Tudo isto está relatado neste livro, Os Dragões, que Maria Modesto Cravo, a senhora que veio à Terra com uma missão de construir o centro uberense no Brasil, em ligação direta com o plano superior. E então, estes dragões, querendo aprisionar todas estas almas, temos que ter uma consciência. Nós não somos atacados por ninguém. Nós trazemos connosco as mazelas que vimos do passado. Nós convivemos com elas. Nós comungamos com elas. Portanto, nós não somos atacados. Nós estamos à mercê, porque as portas são abertas. E o Espiritismo, irmãos, Allan Kardec disse-nos: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Eis, instruí-vos, eis o segundo. Mas Jesus já muito antes nos dizia: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós só temos uma condição de conhecer a verdade. É quando chegarmos à perfeição. E este trabalho que nós temos, este trabalho árduo que aqui estamos neste momento, é um dos objetivos principais para nós estarmos aqui nesta encarnação, com as nossas programações ao longo das centenas, milhares de vezes que já reencarnamos, para conseguirmos chegar ao ponto que nós queremos, levar este planeta ao seu projeto de reencarnação e sermos nós os bem-vindos do lado de lá. Chegarmos à verdade, chegarmos à luz, para sermos todos um na união do amor. Muito obrigado.